Olá, tudo bem com você? Animado para mais uma aula? Com certeza, prof. Ô aluno abençoado que você é. Então, vamos à meditação de hoje, a nossa mensagem? Ó Deus, crie em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Isso está em Salmos 51:10. Grife isso na sua Bíblia, escreva isso no seu caderninho de anotações, grave isso em sua mente e faça essa oração todos os dias, porque Deus ele é maravilhoso, ele gosta de mudar a nossa vida e o nosso coração, ok? Mas agora precisamos trabalhar, depois de buscar essa força imensa, vamos trabalhar agora resolvendo algumas questões envolvendo, então, o nosso conteúdo, que é o conteúdo do romantismo, ok? Ótimo. Olhe só, aqui você tem um texto híbrido, imagem e palavras, frases, enfim, um texto híbrido. E aí você tem um passarinho aqui, né, voando ó, entre as estrelas, depois olhando as flores, depois percebendo o amor que há no ar, olha, tem um coraçãozinho formou, ele observando as árvores por cima, das copas das árvores, né? E depois ele olha e conversa conosco no pensamento, olha para o lado e vê algo destruído. Isso nós compreendemos. Agora vamos à linguagem verbal. Gonçalves Dias, aí você observa que começa com aspas, certo? Deu o quarto quadrinho, fecham as aspas. Gonçalves Dias, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores, nossa terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E aí ele pensa, o sabiá sou eu, e ele sorri. Essa era a palmeira. Então você percebe que aqui eu tenho a intertextualidade, eu tenho aqui um texto trabalhando com outro texto, que é a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Então, nos 4 primeiros quadrinhos, a relação intertextual é o quê? Lembre-se que ali nós percebemos junto, e eu lembro a você, que você perceber começa com aspas e termina com aspas. Então, isso é o quê? É uma citação, porque reproduz trechos integrais de Gonçalves Dias. Por isso está entre aspas, ok? Ótimo, uma questão muito fácil, muito tranquila de responder, envolvendo agora o romantismo. Vamos ver agora a Canção do Exílio do Gonçalves Dias, a original. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Você viu que ele fala, sem que eu volte para lá, que não encontro por cá. Está relacionando aí com a linguagem da língua portuguesa aqui no Brasil e lá em Portugal. Lembre-se que ele estava, Gonçalves Dias estava exilado lá, né? Ele estava doente, estava se tratando, e agora está muita saudade, um saudosismo pela nossa terra, o Brasil. E aí, então, ele cria esse lindo poema. Agora vamos à questão. A proposta temática de Gonçalves Dias expressa um sentimento de quê? De que será que ele expressa o sentimento? Você consegue perceber? Nós já comentamos sobre isso. Sobre o quê? A brasilidade na oposição entre os advérbios cá e lá. Uma retomadinha aí no português de Portugal e português do Brasil, ok? Ótimo. Agora vamos à questão 3. Na questão 3, você tem agora aqui o canto de regresso à pátria. E aí eu tenho Oswald de Andrade fazendo uma paráfrase da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. E agora, tomando como referência os dois poetas, o Gonçalves Dias e o Oswald de Andrade, o que nós podemos marcar aqui como correto? Eles não apresentam distinção? Eles apresentam, né? O contexto sociocultural em que são inseridos os poetas mantém-se inalterado, apesar do intervalo temporal entre eles? Como? Claro que mudou, né? Você percebe isso. Letra C. A visão hiperbolizada de Gonçalves Dias encontra eco na de Oswald de Andrade? A percepção lírica de Gonçalves Dias é mais idealizada, enquanto a de Oswald, por incompetência, olha a palavra incompetência, risca da sua
da sua mente isso. Então, o que a gente consegue perceber? Que o olhar contaminado de uma pátria perfeita, cheia de virtudes de Gonçalves Dias, se contrapõe quando ele fala no Progresso de São Paulo, no de Oswald de Andrade, e se apresenta menos ofenista e mais perto do leitor. Nós não temos mais essa beleza toda que na época de Gonçalves Dias tinha, e ele descreveu isso no poema, ok? Vamos à questão 4. E agora, na questão 4, você tem novamente a Canção do Exílio, e aí o que pede para você marcar aqui? Algo tranquilo, sabendo que o Gonçalves Dias ele pertence ao romantismo, o poema A Canção do Exílio pertence o quê? Ao romantismo. Por quê? Porque apresenta um subjetivismo, um sentimentalismo, uma exaltação da natureza, uma coisa muito presente no período do romantismo, dos escritores românticos da época, ok? Exaltação à natureza, ao herói. E vamos à questão 5 agora. Assinale a alternativa incorreta. E aí você precisa sempre evidenciar as palavras-chave. Incorreta com relação ao quê? Ao romantismo. Tudo bem? O que está incorreto aqui? Homens e mulheres são vistos por uma perspectiva biológica. Isso é o quê? Naturalismo. E aí eu tenho a obra de O Cortiço de Aloysio Azevedo evidenciando isso. Isso não pertence ao romantismo. O romantismo pertence o quê? O ideal amoroso, o que mais que eu tenho? A natureza, né? Interagindo com os personagens, que no caso a gente vê muito isso em Iracema. O escapismo, o desejo da evasão, é uma constante, às vezes fazendo com que o poeta busque a morte, ou pela fantasia, isso é a segunda geração, ok? Você acompanhou, você respondeu junto com a professora, eu fiquei muito feliz com a sua participação em nossa aula hoje. Agora você precisa apenas dar uma olhadinha na aulinha que a gente trabalhou sobre os autores, que nós trabalhamos esse bimestre, foi o Caramuru e que foi a Iracema, dei uma olhadinha lá na nossa aula anterior, mexa a nossa cabecinha e vai ser muita coisa legal aí para você resolver as questões sobre o conteúdo deste trabalho avaliativo 2, ok? Um abraço e eu vou ver você muito em breve. Até lá!